Hora informativa. Bullying nos Açores com tendência mais elevada na terceira. Bombeiros da Praia em primeiro lugar no Campeonato Nacional de Trauma. Escola Profissional das Capelas dá lugar a Centro de Qualificação dos Açores. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Abrimos o noticiário para falar sobre um tema que assola várias crianças. Refiro-me ao caso do bullying, cujos casos têm sido maioritariamente reportados na Ilha Terceira. São números dos primeiros 3 meses do ano, onde foram 17 as denúncias de bullying nos Açores. A média de idade das vítimas é de 11 anos, nos agressores é de 12 anos. Estes dados foram revelados por Sérgio Nascimento, presidente da Associação Olhar Poente, durante as jornadas de sensibilização organizadas pela mesma associação. Olhar Poente. Relativamente ao primeiro trimestre, houve 17 denúncias, sendo maioritariamente denúncias feitas na Ilha Terceira. Portanto, e temos aqui 3 ou 4 pontos que nos parecem muito interessantes, que passa pela frequência em que aconteceu essas mesmas agressões, e maioritariamente foi todos os dias, pelo menos foi identificado dessa forma. Quem fez a maior parte das denúncias são os encarregados de educação, e os sentimentos que advêm desse tipo de situações de violência corrente passa realmente por níveis de ansiedade elevados, de nervosismo, mal-estar, isolamento, portanto, e que importa inverter e contrariar. Já Sofia Neves, coordenadora do Observatório Nacional do Bullying, estes números obrigam a reponderar as medidas em prol do bem-estar das crianças. Eu diria que 17 é um número que nos deve fazer pensar sobre se estamos ou não a seguir o caminho que é mais adequado para evitar que as nossas crianças e jovens estejam expostos e expostas a esta violência. Portanto, este mapeamento inicial é fundamental para que depois sejam delineadas medidas mais concretas, adaptadas a cada contexto, para de facto melhorar a vida das crianças e jovens, que é esse o grande objetivo. Foi o depoimento de Sofia Neves, coordenadora do Observatório Nacional do Bullying, sobre esta problemática que assola várias crianças por todo o mundo. Os bombeiros da Praia da Vitória, representados por Bruno Espínola, Carlos Pacheco e Marina Pires, alcançaram o primeiro lugar geral e o primeiro lugar de prova complexa no Campeonato Nacional de Trauma, que se realizou em Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco. Participaram 30 equipas, num total de 150 bombeiros, onde os procedimentos de socorro de vítimas em situação de trauma e desencarceramento estiveram a ser postos à prova. Os resultados falam por si, embora sentimos dificuldade nas provas, como todos os colegas também devem ter sentido, mas no fundo o objetivo é alcançado. Isto, quando estamos em prova, nunca estamos a pensar na classificação, tem que ser na prestação dos cuidados à vítima, e isto sim depois é que vai dar a classificação final. Só no dia a dia depois é que as pessoas com quem necessitam da nossa ajuda conseguimos ter uma menor prestação nos cuidados às vítimas. Bruno Espínola, líder da equipa de bombeiros da Praia da Vitória, sobre a prestação da equipa praiense no Campeonato Nacional de Trauma, organizado pela Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento. Ficam assim apurados para o World Rescue Challenge 2023, que terá lugar em Espanha a meados de outubro. A deputada do PSD Açores, Vitória Pereira, saudou o governo da coligação por recuperar o tempo perdido do desinvestimento no parque habitacional da região, a que se assistiu na última década. A parlamentar social-democrata falava aos jornalistas no final de uma visita às obras da empreitada de execução de infraestruturas do loteamento de Santa Clara, cujo investimento ascende a 465 mil euros. Relativamente ao PRR, foram alocados aos Açores 60 milhões de euros na componente habitacional. O Governo da Coligação já apresentou uma proposta ao Governo da República para reforçar em mais 4,3 milhões de euros, a aguardar resposta. Desta forma, o Governo da Coligação vai recuperar o tempo perdido da última década das governações anteriores em matéria de habitação. Estas verbas vão permitir
aumentar a oferta de habitação na região, aumentar o parque habitacional na região em cerca de 1 milhar de novas habitações. Sobre a taxa de execução de PRR nos Açores, Vitória Pereira afirma que esta é superior à nacional, tendo também o Governo da Coligação solicitado um reforço junto do Governo da República para a componente habitacional. É também importante referir que a taxa de execução do PRR no final do ano de 2022 nos Açores foi de 8,45%, enquanto que a taxa de execução média nacional foi inferior a 3%. Estes números mostram claramente que os Açores estão com uma taxa de execução no PRR substancialmente superior à taxa de execução nacional, contradizendo o que alguma oposição tem vindo a afirmar. Vitória Pereira, deputada do PSD Açores, sobre as medidas tomadas pelo Governo Regional para o bem do desenvolvimento do Parque Habitacional da região. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores, Nuno Barata, criticou a limitação da liberdade de escolha que o Governo Regional, por decisão unilateral, impôs aos pais e encarregados de educação da Ilha Graciosa ao retirar os meninos da creche da Santa Casa da Misericórdia e colocá-los em espaços criados nas escolas do primeiro ciclo da ilha. Após visitar todas as creches e jardim de infância em funcionamento na ilha, as criadas por decisão do Governo nas escolas de primeiro ciclo, bem como as valências da Santa Casa da Misericórdia, onde anteriormente estavam os alunos, e também após reunir com a Associação de Pais Encarregados de Educação na Graciosa, Nuno Barata lamenta a visão profundamente estatista do Executivo da Coligação, que coarta a liberdade de escolha de pais e encarregados de educação. Essa nossa visita prende-se com a decisão unilateral do Governo Regional dos Açores de transferir todas as crianças do pré-escolar da creche do Balão para as escolas públicas, uma decisão que foi tomada no ano passado em julho e que nós repudiamos. Na altura tomamos um pouco as dores daquela que foi a posição tomada por toda a comunidade escolar, pais, encarregados de educação, inclusivamente professores na altura, de estarem contra essa decisão e perante a notícia de que ainda há uma indecisão relativa à transferência das crianças dos 3 anos para esses edifícios da escola pública, nós entendemos vir visitar as escolas para ver as condições em que elas estão. Visitamos também a creche do Balão e de facto há aqui uma questão que nos parece deve ser esclarecida e que tem a ver com o direito de escolha dos próprios pais. Nem sequer tem a ver com as condições que as escolas têm ou não têm, que indiscutivelmente essas escolas que são propriedade da Câmara Municipal não têm as mesmas condições que tem a creche do Balão, mas é um facto, também não têm condições insalubres ao ponto de se dizer que as crianças vão ser maltratadas ou estão maltratadas. Nuno Barata afirma não ter dúvidas. O que tem assistido até aqui é uma posição profundamente estatista do Governo Regional. Entendemos que não podem ser uns tratados como filhos e outros como enteados e que todos os pais deviam ter o direito de escolher onde quer por os seus filhos. E o Estado financia a educação desses filhos, não financia essa entidade ou aquela entidade. E neste ponto de vista, parece-me que isto não é cumprido. É uma visão estatista, extremamente estatista deste Governo Regional. Nós temos sido discordantes das posições estatistas deste Governo Regional e é só mais uma confirmação de que tínhamos razão. Afinal, eles julgam que são liberais, mas não são, e há muito mais liberais que não sabiam que eram. Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal nos Açores. O Governo dos Açores pretende ter em funcionamento, até ao final deste ano, um portal da transparência que reúna toda a informação sobre a composição e remuneração de cargos de nomeação política no arquipélago. O trabalho técnico está a ser feito e estamos a adiantar serviço para aproveitarmos as verbas do PRR e aquilo que estimamos é que até ao final do ano este portal possa estar em pleno funcionamento, explicou o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, durante uma audição na Comissão de Política Geral do Parlamento açoriano.
O processo está a ser articulado com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, adiantou o governante, que foi ouvido a propósito de duas propostas apresentadas na Assembleia Legislativa dos Açores, uma do Bloco de Esquerda e outra dos três partidos que formam o governo, PSD, CDS-PP e PPM, que defendem a criação de um portal que reúna todas as nomeações feitas pelo Executivo. O Bloco de Esquerda já tinha apresentado em março duas iniciativas legislativas que pretendem aumentar a transparência da administração pública e no governo regional em matéria de nomeações, propondo a criação da Comissão de Recrutamento de Dirigentes da Administração Regional, de forma a garantir a entrada nos serviços públicos de gente competente e qualificada, e ainda a criação de um portal de nomeações que junte toda a informação sobre aqueles que vão trabalhar nos gabinetes dos membros do governo. Os três partidos que formam o governo regional propuseram, por outro lado, a criação de um portal da transparência que reúna toda a informação sobre a composição dos gabinetes e sobre as remunerações dos cargos de confiança política. A composição dos gabinetes dos membros do governo e as nomeações para cargos de confiança são atualmente publicados em jornal oficial, embora de forma dispersa, mas a intenção dos proponentes é que o acesso a esta informação seja facilitado de forma imediata aos cidadãos, nomeadamente sobre o nome, o cargo e a remuneração do pessoal de confiança e de assessoria técnica e política dos gabinetes dos membros do governo. A Escola Profissional das Capelas em São Miguel vai ser transformada no Centro de Qualificação dos Açores. O projeto de reformulação desta escola vai custar 8 milhões de euros com verbas do PRR e deve estar pronto até 2026, a tempo da celebração dos 50 anos de existência deste espaço. O objetivo é formar mais alunos, sendo que melhores condições para os formandos é um requisito fundamental para este sucesso, diz Assir Meireles, presidente do Conselho Executivo. Comprometemos em 2026 ter o projeto de requalificação concluído. E agora as metas que são a nossa menina dos olhos e talvez as mais difíceis, nós queremos, e por isso que a Rede Valorizar está aqui a trabalhar conosco hoje. Em 2026, queremos estar a certificar anualmente 2.000 açorianos e queremos diminuir os custos com a formação profissional em pelo menos 15%. O presidente do governo, José Manuel Boldeiro, fala de uma valorização do ensino profissional dos Açores, uma aposta do governo regional. E é por isso que quero transmitir-vos que a opção deste governo foi a de retirar uma lógica concorrencial indevida do ensino regular na formação profissional para potenciar exatamente a capacidade instalada que as nossas escolas de formação profissional e que este Centro de Qualificação dos Açores potenciará. Declarações do presidente do governo regional, José Manuel Boldeiro, sobre o Centro de Qualificação dos Açores, que substitui então a antiga Escola Profissional das Capelas na Ilha de São Miguel. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa desta sexta-feira, dia 5 de maio. O meu nome é Sérgio Nogueira e desejo-lhe uma excelente entrada neste fim de semana que já se avizinha. Continuo na antena do Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira. Hora informativa.